Jovens da paz do Senhor, tudo bom? Espero que sim. Venho através desse vídeo trazer um resumo do que seria a nossa aula de domingo, porque sabemos que nós estamos vivendo uma crise do coronavírus. Então, pela orientação pastoral, nós não teremos a aula presencial. Nossa lição será de número 12, com o título O Código de Ética de Jesus. Nós temos também o texto do dia, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7 e 12. Nós temos também a nossa síntese, que diz: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Nós temos também o texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 8, 14 a 18. Logo em seguida, leremos. Mas temos também o tópico da lição que diz: esmola, oração e jejum. Nossa vida devocional é para Deus. O texto bíblico fala o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estais nos céus. Então nós podemos observar que Jesus já fala para nós não fazermos as nossas esmolas, dar diante dos homens, para sermos vistos. Nós não temos que ficar dando dinheiro para pessoas que ficam nos pedindo nos sinais, nas ruas, nossas casas, só para dizer que nós estamos fazendo alguma coisa. Se nós formos fazer realmente, nós temos que dar de coração, de alma pura e lavada. No versículo 2, diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, antigamente, na época de Jesus, os judeus naquela época, eles pegavam e davam ali esmola para as pessoas e vinha outra pessoa atrás deles tocando trombetas para anunciar que eles estavam dando esmola. Ou seja, tinha uma pessoa só para falar: ei, aqui, esse homem ele é bom, ele está dando esmola para A, para B, para C. Mas só que Jesus é contra isso. Nós não temos que mostrar para o mundo o que nós fazemos. Nós temos que deixar que o mundo nos vê aquilo que fazemos para Deus. Também temos o item de número 3, o versículo número 3, que fala assim: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Esse versículo é muito claro. Eu não preciso, quando eu pego e dou uma esmola com a mão minha direita, eu não preciso que a esquerda fique sabendo. Ou seja, eu não preciso que o meu amigo, meu vizinho, meu irmão, meu parente, fique sabendo que eu dou esmola para os outros. Eu faço e o meu Pai que está no céu vai saber a quem eu ajudei. Eu não preciso se mostrar. Diferente do que os judeus faziam. No versículo 4 também ele nos fala: para que a tua esmola seja dada ocultamente, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aí está a resposta do versículo 3 no versículo 4. Não precisa que ninguém fique sabendo o que você faz. Você não precisa ficar aparecendo para que você está fazendo alguma coisa. Porque Deus está vendo o que você está fazendo. Você tem que aprender uma coisa: nós fazemos e Deus é que vai nos dar recompensa.
Não vai ser o homem que nos vai dar recompensa de nada. Nós não podemos ser igual os judeus, que eles queriam ser recompensados. Por isso que aqui no versículo 1 fala que o seu galardão eles já receberam aqui na terra. E é o que nós vemos hoje, não é diferente. Muitas pessoas ajudam aqui para ser aplaudidos de pé. Nós vemos vários programas fazendo ajuda às pessoas necessitadas para poder dizer que fizeram alguma coisa. Ou seja, o galardão deles já foi recebido aqui na terra. Mas nós temos um galardão celestial lá no céu. No versículo 5, continuamos o nosso texto, diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Era um costume da época dos judeus pegarem e orarem nas esquinas, em pés, em praças públicas. Nós hoje podemos, eu não tive a oportunidade de ir a Jerusalém, mas tem o Muro das Lamentações, aonde aqueles judeus, pessoas do mundo todo, vão para lá e ficam em pé, orando ali, colocando bilhetinhos nos muros, para o pessoal ver que eles estão orando, que eles são alguma coisa. Mas não, Deus, Ele não quer isso de nós. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou nós fazer, nós façamos, mas não precisamos mostrar para o homem, e sim para Ele, né? Também podemos ver aqui no versículo 6, que o Senhor fala o seguinte, Ele diz para nós: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então o Senhor nos ensina aqui como orar. Primeiro Ele nos mostra como dar esmola, como ajudar ao necessitado. Agora Ele vai nos mostrar como devemos orar, como devemos pedir a Ele as coisas que precisamos, aquilo que Ele sabe que precisamos. Então Ele nos ensina que devemos entrar no nosso quarto e ali, junto dele, você dobra o seu joelho, sentado ou em pé, não importa qual a posição que você estiver, mas ali dentro do quarto, você começa a clamar a Jesus aquilo que você precisa. Fala com Ele em secreto aquilo que precisa. Nós temos as reuniões nos templos, que muitas das vezes nós dobramos nossos joelhos para orar, e do nosso lado está outro irmão. Ficamos acanhados de dizer para o Senhor qual o problema que nós precisamos que seja resolvido. Por isso que Ele nos ensina que tem certas coisas que nós precisamos falar com Deus em secreto. Esse é o íntimo seu com Deus. Esse é o seu momento íntimo com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui Ele nos ensina como nós orar. E no 7 também Ele fala para nós assim, ó: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a este, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Ou seja, nós vemos hoje, igrejas por aí, que a oração deles sempre é uma repetição. Sempre eles querem a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo num mundo que todas as igrejas só falam em prosperidade. Nós estamos vendo as igrejas só orar para ter bens materiais, só orar para ter tudo aqui na terra. Ou seja, esquece que o nosso futuro celestial é no céu. Nosso futuro celestial. No versículo 14, diz: porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, não adianta eu pedir perdão a Jesus para Ele me perdoar das minhas ofensas, meus pecados, as coisas erradas que eu pratiquei, e se eu não consigo perdoar o meu irmão. Às vezes, meu irmão faz alguma coisa que não me agrada, me entristece,
e depois ele vem me pedir perdão pelo aquilo que ele errou, e eu vou e não perdoo. Ou a palavra nos diz que antes que o irmão, se alguém te fizer alguma coisa, e se ele não te pedir perdão, mas vai até ele e peça perdão. Então o Senhor está nos mostrando que nós temos que ter amor pelos nossos irmãos. Eu não posso querer o perdão do Pai Celestial se eu não consigo perdoar o meu irmão, se eu não consigo perdoar quem está próximo de mim. Eu estaria enganando o meu próprio coração. E Jesus nos ensina aqui que nós não vamos ser perdoados se nós não perdoar os nossos irmãos. Primeiro eu peço perdão ao meu irmão, depois eu peço perdão ao Pai Celestial e Ele vai nos conceder o perdão. Também no verso 16, nós vamos ver falando sobre o jejum. Como devemos jejuar? No verso 16 ele diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o seu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim ao teu Deus, que está em oculto. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, jovens, aqui nessa passagem o Senhor nos fala como devemos jejuar. Nós não precisamos fazer igual os judeus naquela época, que eles, quando iam jejuar, às vezes a palavra nos diz. Então, jovens, não sejamos hipócritas, como os judeus, que pegavam e jejuavam e mostravam para a sociedade que eles estavam jejuando. Talvez vocês podem até rir que eles pegavam e levantavam, não tomavam banho, não lavavam o rosto, saía com os olhos tudo sujos, o cabelo despenteado, né? Com a roupa toda amassada, para dizer que eles estavam jejuando. Ô rapaz, por que você está com essa cara feia, com esse cabelo todo bagunçado? Não, é porque eu estou jejuando. Aí vinha aquele bafo de onça na cara da gente. Por quê? Porque ele nem escovou os dentes. Então nós não podemos ser igual a eles. Quando você for jejuar, se levanta de manhã cedo. Se tiver que tomar seu banho, toma seu banho. Escova os seus dentes, lava o seu rosto, uma boa roupa, penteia seu cabelo. A única coisa que você vai fazer é não vai ingerir nenhum alimento, porque você vai estar tirando um tempo de consagração ao seu corpo. O que é consagração? É a mortificação da carne. Então, jovens, nós estaremos consagrando nossas vidas diante de Deus, né? Estaremos mortificando a nossa carne, que nós não estaremos ingerindo alimentos nenhum, e aí vai de cada um, o tempo que ele conseguir ficar. Também nós não temos que fazer loucura, igual muitas pessoas. Não, eu vou ficar o dia todo sem comer nada, sem beber água, sem ingerir qualquer alimento. Aí o que acontece? Quando dá lá para meio-dia, 1h, ele começa a passar mal, desmaia, tem que ir para o médico. E isso não é coisas para consagrar ao Senhor desse jeito. Não são maneiras para ser consagrado ao Senhor desse jeito. Você também não pode fazer esse tipo de sacrifício. Isso aí já é sacrifício de tolo, porque você não aguenta ficar nem 1h em jejum e você quer ficar o dia todo. Mas eu quero te dizer, se você ficar 1h só em jejum, mas com um propósito realmente de adorar somente a Deus, ter um propósito esse jejum, o Senhor vai receber esse período que você ficou como aquele que consegue ficar o dia todo ou 24 horas que seja. Não tem diferença para Deus se é 10 minutos, se é 1h, se é o dia todo. O que importa é o seu coração estar limpo e diante de Deus um coração puro e sincero, porque o Pai recompensará a todos nós pelo que aquilo que fazemos, porque a palavra de Deus diz que nós plantamos e colhemos. Então nós vamos colher o quê? Aquilo que plantamos.
Não podemos plantar abóbora e nascer batata, porque isso não existe, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, jovens, no tópico 1, nós falamos sobre oração, esmola, jejum, foi o que foi tratado no tópico 1. Agora, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre tesouro no céu. O que é tesouro no céu? Nós, como cristãos e espirituais que somos, nós entendemos que tudo que nós fizemos aqui na terra para o Senhor será nos dado um prêmio, um galardão lá no céu. Então nós estamos juntando aqui na terra um tesouro que será dado para nós no céu. Então a palavra nos traz sobre que aquilo que os homens buscam, a glória terrena deles aqui, esses homens já receberam seus galardões. Muitos homens que são aplaudidos por fazerem várias coisas aqui para a humanidade, mas não tem Cristo no coração, como eram os hipócritas judeus, que faziam as coisas para aparecer para o povo. Esses homens já têm esse galardão aqui na terra. Às vezes a gente olha para uma pessoa que é muito bem sucedida, não que ele não possa ser bem sucedido, mas ele não tem Deus no coração. Ele vai lá, ajuda uma comunidade carente, dá cesta básica, dá alimentos, né? Mas só que ele não tem o Senhor ainda, ele não conhece Jesus. Ele recebe os aplausos dele aqui na terra, ou seja, o galardão dele já foi recebido. Mas nós que fazemos a vontade do Senhor, aquele que for fiel até o fim, o nosso galardão é celestial. Nós vamos ter lá no céu a nossa coroa de luz, nós vamos ter nosso palácio celestial, a qual a Bíblia nos relata que iremos morar na cidade de ouro e cristal. Então nós agora às vezes perguntamos, mas eu prego a palavra, eu ajudo as pessoas carentes, eu sou uma pessoa que procuro ser bondosa e cumpridor da palavra de Deus, mas eu não recebo nada. Por que eu sou tão carente? Por que eu não tenho grandes coisas como os ímpios têm? Não podemos questionar isso, porque nós estamos juntando um tesouro para o céu, um tesouro que vai estar para nós para sempre na eternidade. Esse tesouro, ele não vai ser entregue nós aqui nessa terra, até porque a palavra nos trata que nós estamos de passagem, nós somos como forasteiros numa terra estranha, uma terra que o mundo não conhece o Senhor, mas nós conhecemos. É por isso que somos perseguidos por amor de Cristo. Muitos morrerão por amor de Cristo, mas terão a vida eterna. Nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, muitas das vezes nossos amigos, colegas, vizinhos não entendem porque todo domingo, os dias da semana nós estamos na igreja. Nós estamos ali juntando o nosso tesouro, a nossa pedrinha que vai estar lá na coroa nossa quando chegarmos lá no céu. Quando o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós estaremos junto com Ele. Então, nós passamos um pouquinho da revista daquilo que vai ser passado para nós, ia ser passado para vocês no domingo, né? E a conclusão da nossa lição diz assim, isso está na nossa revista, né? Conclusão: as riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para tornar-nos pessoas melhores a cada dia. Então, jovens, vocês pegam e lê esse capítulo 5 e até o 7 de Mateus, que vocês vão entender aquilo que a lição está nos tratando desse dia de hoje. Nós vamos ser pessoas melhores se nós fazermos a vontade de Deus. E neste momento, quero agradecer a vocês esse tempinho que vocês vão tirar para ver esse vídeo. E Deus pode abençoar a vida de cada um. Me desculpa qualquer coisa, mas aqui é o seu professor, o seu líder que está falando para todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.